Olá, turma! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui novamente para a nossa terceira aula de Sociologia. Eu me chamo Cássia Pedrosa, sou formada em Sociologia, em Ciências Sociais, pela Universidade Federal Fluminense e participo do time do Educatodes, né? E hoje a gente vai para mais uma terceira aula e a gente vai seguir hoje encerrando, né? Com toda a sorte do mundo, com todas as boas vibrações, o tema do contrato social. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse último autor que se chama Jean-Jacques Rousseau. Ele é super importante dentro da ciência política e eu acho que ele vai concluir bem esse final de ciclo, tá? E a gente vai poder caminhar para as outras noções de formação de Estado que eu já estou preparando aqui para gente, tá bom, pessoal? Vamos lá. Na aula de hoje, como eu falei para vocês desde o início da aula, desde o início dos nossos encontros, o objetivo dessa aula aqui, né, como um processo introdutório, como um processo que vocês também estão trabalhando e vendo questões para o Enem, e isso daqui vai formalizar e vai estruturar a visão que vocês têm, né, sobre o que é o Estado hoje que a gente conhece, de onde ele surgiu, como ele surgiu, quais foram os eventos históricos que favoreceram para essa noção de Estado que a gente tem hoje, tá? E antes da gente entrar no que é Estado neoliberal, o que é o Estado socialista, o que é Estado nazifascista, antes da gente entrar nessas configurações de Estados, e configurações de estados históricos, né, que foi aquilo que a gente experienciou enquanto humanidade, enquanto sujeito, a gente precisa resgatar alguns conceitos centrais. E é isso que foi o objetivo, né, lá do início da aula, que vai se concluir nessa terceiro encontro aqui, nosso terceiro encontro virtual. Vamos lá. Nossa aula de hoje a gente vai trabalhar com Jean-Jacques Rousseau e República, porque eu acho que o Jean-Jacques Rousseau, eu acho não, né? Mas o que é discutido dentro da ciência política, da sociologia, é que ele já traz noções muito modernas sobre concepção de república. Nos outros autores ainda estava sendo formulada a noção de Estado, né? O que o Estado precisa. E o Rousseau, com também, né, com o frisson ali da Revolução Francesa, ele já traz elementos extremamente importantes para a nossa concepção de república que a gente desfruta até hoje, tá? Vamos lá. Nosso objetivo de aula. Os alunos deverão ser capazes de definir pelo menos dois conceitos do Rousseau que influenciaram na construção da categoria de república, tá? Então eu vou apresentar a teoria do Rousseau, a teoria desse autor, e vocês vão ter que me indicar no final, tá certo? Vocês vão ter que anotar aí no caderninho com vocês qual foi a contribuição dele para gente entender o que é república. Antes da gente ir para a teoria do Rousseau, eu já vou dar uma leve definição, né, uma breve definição do que é república. República vem da noção de res. Res quer dizer, vem com duas palavrinhas, né? É uma etimologia com duas palavras, de res e público. Público, aquilo que é de todos, e res vem de participação, tá bom? Vamos lá. Introdução, né? Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu em 1712 a 1778, então, portanto, ele é do século XVIII. Ele foi filósofo, teórico político, ele compositor musical, ele compôs partituras, ele compôs peças musicais, peças no sentido de, né, não partituras, são partituras. Eu estou tentando resgatar uma outra palavra para adequar, mas ele compôs, assim como Beethoven, assim como Chopin escreveu obras, né, escreveu materiais de teoria musical.
o Rousseau também fez. E engraçado, eu vou só pontuar isso, ele foi conhecido no seu meio, no meio intelectual, no seu meio que eu digo, né, no meio intelectual, por conta da sua notoriedade musical, tá, gente? Ele estava inserido no contexto do iluminismo e romantismo, tá bom? E aí a gente vai um pouquinho para o contexto histórico. Contexto histórico que o Rousseau estava inserido. Então vamos lá. Contexto histórico. A corrente ideológica contrária ao poder absolutista dos reis era o iluminismo. Como já podemos dizer, o Rousseau nasceu em Genebra, né? Eu não coloquei ali, mas enfim, é uma informação não tão destacável, né? O Rousseau nasceu em Genebra, mas passou a vida toda, né, desenvolvendo as suas relações sociais, seu pensamento na França. Ele teve uma grande influência no meio intelectual francês. Ele veio de uma família não muito abastada, ele não foi muito próximo, a mãe dele morreu no parto, e ele foi um indivíduo, um sujeito muito solitário, e ele tinha um hábito muito peculiar, que era um hábito de estudar na floresta. Essa noção, esse contato dele com a natureza vai ser uma perspectiva que ele vai resgatar no final da sua teoria, que vai apresentar, e eu não me refiro necessariamente ao estado de natureza, mas eu pontuo essa relação do homem com a natureza, tá bom? O Rousseau vive um período bom da sua vida adulta dentro das florestas, dos campos, é uma coisa que é um pouco diferente hoje em dia para gente, mas isso não era tão incomum naquele período. As pessoas não eram indigentes, não é ermitão, mas ele tinha uma característica muito de ermitão, né? Desde a sua juventude. Vamos lá. Ele teve envolvimento com uma mulher que eram alguns anos relativos, assim, uns 20 anos mais velha que ele. Ele viveu muito tempo com essa mulher, que foi a sua companheira que financiou seus estudos, ele teve uma notoriedade, ele teve uma repercussão, né? Ele pôde repercutir os seus trabalhos intelectuais para uma elite francesa, e quem patrocinou, quem deu um apoio material foi essa companheira do Rousseau. Eu tô contando tudo isso, gente, porque essas anedotas parecem ser coisas do cotidiano, né, da vida pessoal, mas são formas da gente associar. Então, tudo que for para facilitar a nossa recuperação, a nossa associação da memória é bem-vindo, tá? Eu não tô contando só um caos aqui, né? Mas isso para ajudar na memorização de vocês desse conteúdo e desse autor, tá? O Rousseau ficou um bom tempo com essa senhora, né? E posteriormente ele foi para a metrópole, ele foi para a capital, para Paris. Lá ele tem um outro casamento. E lá ele tem 5 filhos, e esses 5 filhos ele não convive, ele não cria, não participa da criação desses filhos, e ele deixa esses filhos no orfanato. Isso é uma grande contradição da vida do Rousseau. Estou pontuando essa questão aí do filho, porque o Rousseau ele foi eu já tô até quase passando aqui, né? Mas o Rousseau, ele foi passando o que eu digo aqui no slide, tá, galera? O Rousseau ele tem uma obra, né? As 2 obras dele são importantíssimas na filosofia política, na ciência política, mas ele tem uma obra que ele fala sobre criação, sobre criação de crianças, né? Educação, que foi extremamente reverenciada na sua época, tá? Mas vamos resgatar aí o contexto histórico, depois da gente permear essas questões da vida pessoal do Rousseau. O Rousseau, ele estava inserido dentro da corrente do iluminismo, dentro daquele período histórico, né, daquele período histórico das disposições das nações, como que as nações estavam se formando enquanto estados nacionais, né? O Rousseau, ele participa dessa corrente ideológica do iluminismo, que era a corrente que questionava essa concentração do poder absolutista dos reis, né? E essa noção do poder absolutista é aquela defesa do Hobbes, é a defesa
dos autores anteriores, né? Maquiavel. Esse período, a França aí já tinha, a França que eu digo, né? O mundo já tinha lidado, já tinha vivenciado aí o acontecimento da Revolução Gloriosa, que é a Revolução Inglesa, aquela que eu comentei do Locke, e a Revolução Americana. Eu cito essas duas revoluções nesse contexto histórico porque elas foram essenciais, tá, gente? Isso, eu sinto meu professor aqui, ó, de política, batendo aqui no meu ombrinho, falando aqui no meu ouvidinho, falando assim: não tem como falar sobre república se não falar sobre a Revolução Gloriosa, se não falar que ela começou, que ela foi germinada, ela foi gestada na Inglaterra, nos Estados Unidos e alcançou, podemos dizer assim, o seu ápice, o seu desabrochou de uma forma muito violenta também, mas de uma forma muito potente na França, na Revolução Francesa, tá? Então, os valores de liberdade, os valores da individualidade, os valores da propriedade privada, quando ela aparece na Revolução Francesa, ela já foi manifestada em outros períodos históricos. Show, galera! Só para concluir aqui, né? A noção do Estado como uma república, ou seja, como um bem de todos. Essa noção da república, ela vai alcançando a sua maturação do seu pensamento. Se eu estiver falando muito rápido, gente, se eu estiver falando palavras muito difíceis, dá um toque aí, escreve uma mensagem, entendeu? Faça um comentário, dê um engajamento, tá bom? Porque aí eu vou reavaliando e adaptando a minha linguagem, tá? Mas eu acho que a gente está falando aqui de igual para igual, beleza? Essa noção de república, né, essa maturação desse pensamento, ela já estava vindo sendo germinada em outros lugares do mundo, né, em outros espaços. Mas na Revolução Francesa, vamos também dar vamos reverenciar, né, vamos dar os créditos, o mérito, né? A Revolução Francesa, de fato, ela foi um momento histórico extremamente explosivo do pensamento, extremamente expansionista, não no sentido expansionista territorial, mas no sentido filosófico, no sentido político. Os direitos e as noções, as reivindicações proclamadas na Revolução Francesa. Ai, gente, só os amantes da Revolução Francesa agora, né? Foi um momento histórico, tá, gente? Então, por isso que eu tô colocando, tô reforçando muito isso, né? Como já comentei anteriormente, todo filósofo, todo sociólogo, todo cientista político é fruto do seu tempo, tá? E o Rousseau não é diferente disso. Essa aqui é uma imagem que eu resgatei da Revolução Francesa, uma imagem clássica, tá bom? Desculpa aí pelos barulhos externos. Mas gravar dentro de casa tem essas questões. Essa daqui é uma imagem super clássica, né, de uma mulher empunhando a bandeira da França com parte do seio desnudo, parece ali um infante, uma pessoa muito mais nova segurando numa arma. Essa imagem ela simboliza muitas coisas. Você vê já alguns ideais sendo proclamados. Aí você vê aqui também um burguês, certamente, de acordo com os seus trajes. Aqui uma pessoa de acordo com os trajes um pouco mais uma classe econômica abaixo. Você vê ali uma pluralidade de pessoas reivindicando e lutando por ideais comuns de um Estado nacional público, de um Estado nacional que atenda os interesses e a vontade de todos. Show, galera! Ai, não vejo a hora da gente poder se comunicar pessoalmente. Mas vamos lá. Desenvolvimento. As principais obras, né, como eu falei anteriormente, eu estava citando sobre a vida pessoal aí do Rousseau, e eu já dei um spoiler falando sobre que ele escreveu uma obra, um livro sobre educação. As principais obras do Rousseau são Discurso sobre a Origem da Desigualdade. Esse texto, ele é um texto praticamente atemporal dentro da ciência política.
É um texto, não que os outros autores não sejam, todos os autores clássicos são super importantes, mas é isso. A primeira pessoa que traz essa reflexão, esse pensamento, essa perspectiva, ela traz, às vezes, por pressupostos, né? Pressupostos, o que é pressupostos? Pressupostos é aquilo que a gente parte como base, é aquilo que a gente parte como princípio, de início. Os pressupostos podem estar um pouco ali embaçados, né, dentro da análise científica, mas são discussões inéditas. Eles inauguraram, então Rousseau inaugurou perspectivas aí sobre poder, políticas que são relevantes e cruciais até hoje, tá? E o Contrato Social também, que é uma outra obra dele. E por fim, para quem está assistindo e tem interesse nas questões de educação, que pretendo entrar também aqui nas nossas aulas de sociologia, como posso dizer? Tem outra obra perdão, perdi aqui. Tem a outra obra do Rousseau, que é Emílio, tá bom, gente? É uma obra que ele trabalha muito com a pedagogia. É interessante, a gente pode conversar sobre isso num outro vídeo, numa outra plataforma. Rousseau compartilha alguns referenciais com Locke, então ele compartilha alguns referenciais com Locke. Por exemplo, ele acreditava que a essência humana como boa, era boa e inocente, e só era possível alcançar este estado através do bom selvagem. E aí, gente, eu vou fazer uma diferenciação super importante aí, porque a gente viu Hobbes, Locke, a gente está vendo Rousseau, a gente já vai ver, e eu quero que vocês já façam esse exercício de aproximação e de distanciamento, né? Quais são os conceitos que aproximam o Locke e o Rousseau? Ambos, eles já começam a criticar, a refutar a noção do Hobbes da natureza humana como algo ruim. Eles já criticam essa perspectiva, tá bom? Eles indicam também que... Deixa eu pensar... o Rousseau... Só que o Rousseau, diferentemente do Locke, né? Ele já vai apontar que a natureza humana não é que o indivíduo, né, que o sujeito humano precisa, ele só se corrompe a partir do meio, né? É isso, mas assim, ele já nasce com uma qualidade boa, né? O ser humano ele já nasce com uma essência qualificadora que ele é bom por natureza. Estão me entendendo? Tá? Estão compreendendo? O Locke ele já dá um caráter um pouco mais, talvez, garantista, um caráter um pouco mais... Garantista é o quê? Ele tem que doar algo para ter algo em troca, tá? Tem algumas diferenças, tem algumas nuances de diferenciação, mas eu vou aprofundando, eu vou desenvolvendo o Rousseau e vocês vão entendendo isso. A noção do bom selvagem pro Rousseau é que existe duas concepções, o homem social e o bom selvagem. O homem social é aquele que é enquadrado no sentido assim, aquele que é configurado, aquele que é não determinado apenas, mas influenciado pelo meio social. Então, as necessidades são incessantes, existe uma busca por um progresso intelectual, e existe uma necessidade de divisão de terras. Já no homem, no bom selvagem, não possui essas imaginações, não possui desejo, não possui cobiça, não possui essa ambição. Sabe a perspectiva de desejo no sentido de ambição? E principalmente ambição no sentido material? Então, e o bom selvagem tem uma coisa que eu resgatei nos meus resumos, que achei super importante. O bom selvagem ele vive inteiramente no momento presente, no momento atual. Porque o bom selvagem ele é como se fosse um animal que tem as suas necessidades ali para serem atendidas naquele momento. Ele não está projetando para um futuro, para um passado. Tá, gente? Rousseau, ele é dono da frase célebre que é o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. E é o mesmo, e ele também depreende, né,
a noção que a piedade é como um movimento universal e natural. Então, você vai pegando todos esses elementos aí de exaltação, de elementos não sublimação, são elementos altos, elementos positivos, sabe? Quase de vibrações altas, assim, sabe, gente? Então, ele é bom por natureza, ele é um homem inocente, a essência humana é uma essência humana inocente, é uma essência humana dedicada a buscar uma harmonia. Vamos lá. Opa, pegadinha do malandro. Spoilers. Vamos lá, desenvolvimento parte 2. Rousseau afirmava, né, que o Estado só surge em uma sociedade onde os possuidores de propriedade, e aí ele traça uma, uma divergência epistemológica. O que é uma divergência epistemológica? Divergência, a gente sabe que é aquilo que se afasta, né, que cruza uma encruzilhada, aquilo que diverge, aquilo que discute, é aquilo que não coincide, tá divergente, né? E epistemológica é uma noção das ciências, né, o estudo da ciência que procura, que busca a noção da episteme. Então, é aquilo fora do senso comum. Então, é uma perspectiva aí, de uma bifurcação epistemológica do Rousseau com o Locke, porque são noções epistemológicas, são noções da episteme, daquele conhecimento acima do senso comum, que são completamente antagônicas. E aí eles não possuem pontos em comum, tá, gente? Vamos lá. E é aí que o Rousseau ele vai apontar assim, o Estado só surge numa sociedade onde os possuidores de propriedade, né, de bens, lutam contra aqueles que não possuem bens. Então ele inverte a noção que Locke fala, né? Enquanto a gente tem que ter, tem a noção de preservação, né, de preservação da propriedade privada, o Rousseau ele pega e ele desmonta esse raciocínio e fala assim, não, a gente só precisa desse Estado aqui que você indica como uma entidade, né, máxima e tal, porque você diz que a gente tem essa necessidade da propriedade privada. Gente, isso é no século XVIII, né? 1700 e lá vai bolinha. Isso é algo. Você apresentar essas ideias, a gente já sabe que outras ideias de crítica da propriedade privada ou de legitimação da propriedade privada estavam sendo fomentadas, mas você apresentar esse arcabouço, essa estrutura argumentativa é algo muito inédito. Século 1700. Assim, então o Rousseau tá inaugurando aí uma sala, uma seara muito nova e muito quente. O teórico afirma, né, que devido à insegurança da propriedade privada, devido aos sujeitos, né, estarem com medo dessa noção da propriedade privada, o contrato social faz com que os indivíduos abandonem o estado de natureza, ou seja, olha, gente, essa sacada é tudo para mim. Devido ao medo de perder a propriedade privada, né, o contrato social faz com que os indivíduos, os sujeitos, abandonem esse bom selvagem, né, esse estado de natureza bom, para que assumam a liberdade civil. Que aí vem um contrato que aí surge a noção das minhas ações mediadas e respeitadas por um código ético, por um código constitucional, tá? E é sobre esse controle do Estado que a gente precisa. E aí o Estado, né? Esses indivíduos estão sob o Estado, e o Estado tem que dar uma resposta. E aí o Estado precisa realizar a vontade geral. Tô indo muito rápido, gente? Acredito que não, né? Então, quero que vocês gravem essa noção, que isso daqui é super importante, da perspectiva do. Vamos lá. O Estado existe, de acordo com Locke, o Estado existe por conta para proteger, para preservar a propriedade privada. Rousseau já diz que
por existir a propriedade privada, a gente legitima o Estado. E esse Estado, para legitimar a sua existência e para legitimar esse contrato social, para sedimentar esse contrato, né, ele tem que realizar a vontade geral e a vontade do maior número de pessoas daquela localidade. Tá, gente? Aí que deu um spoilerzinho, né? Que a minha conclusão foi anterior, antecipou um pouquinho, mas aí a gente vai caminhando aqui para a conclusão e eu quero que já vocês façam as suas conexões, os seus links aí, tá bom? E aí o que acontece, né? Conclusão. A partir da historiografia clássica, a Revolução Francesa, ela sintetizou, ela abarcou, ela reuniu, tá? Ela reuniu os valores, as reivindicações de um Estado republicano moderno. Tem noções da Revolução Francesa e em outras revoluções também, né? Mas a historiografia pegou a Revolução Francesa como o bastião dessa noção da república, que são usadas até hoje, que são valorizadas até hoje, tá? E a Revolução Francesa, ela marca um ponto na história clássica aí, não, e assim, é toda na Europa? Não, Cássia, né? Não é toda na Europa, mas a Revolução Francesa, ela finaliza, ela conclui no sentido de discurso, de narrativa, de mostrar aquilo que é o progresso, aquilo que é o moderno, ela apresenta a destituição do poder absolutista. Então ela fala assim, poder absolutista não é a única forma de poder. Porque na Inglaterra a gente já mostrou que não é, existe rei, mas ele tem que obedecer à Constituição. Na Revolução Americana também a gente já viu que o poder absolutista não é a única forma de organização civil. E a Revolução Francesa falou assim, a gente está falando que aqui essa forma de poder ela está ultrapassada, ela está desestruturada para os anseios, para os valores que a sociedade está alimentando agora. Tá, gente? Em síntese, Rousseau contribui para uma reflexão que a necessidade de governo não é algo natural e o poder político não deve ser paterno. Então, Rousseau, sob forte influência da Revolução Francesa, ele traz essas questões, tá? Então, é bom a gente... eu acho que tem um esforço aí, o contexto histórico, ele não vem só para ajudar a gente a responder numa hora de prova, mas ajudar a gente a entender o que esse autor está querendo responder do seu período de tempo, né? Está querendo responder no âmago, ali nas questões inquietantes no período do seu tempo, sabe? Então, essa era a aula que eu planejei para a gente hoje. Espero que a gente esteja se entendendo. Vou ficar super feliz com todo o feedback que vocês poderão dar, tá bom? Eu tô super aberta aqui no canal para a gente trocar uma ideia. Tô super aberta também nas redes sociais do Edu14 e nas minhas redes sociais. É só me procurar lá, Cássia Pedrosa, tá bom, gente? Eu espero que tenha sido esclarecedor, tá bom? E a gente vai continuando trocando essa ideia, a gente vai continuando elaborando e pensando e questionando essas formas de Estado. A gente viu até aqui os conceitos clássicos, e a minha pretensão, o objetivo é que a gente entre agora na noção da formação de estados históricos, aquilo que a gente viveu historicamente. Show, galera? Beleza? É isso, muito obrigada, tá? E vamos nos falando. Beijinhos, tchau!